Boa noite, tudo bem com vocês, né? O pessoal já está com preguiça de voltar aqui para o segundo bimestre, mas nós estamos aqui, né? Nós vamos trabalhar, porque é importante que a gente faça aqui a conclusão do Enem, conforme combinado. Hoje a gente começa a nossa disciplina do Direito do Consumidor. Se vocês estiverem acompanhando lá pelo Moodle, vocês vão ver que eu já coloquei lá na aula de metodologia ativa dessa semana, eu coloquei assim, vídeo de apoio. É a mesma aula que a gente vai conversar hoje que eu já dei numa outra turma. Então, para aqueles que assistiram ou para aqueles que vão ter a curiosidade de assistir, vai ser interessante porque você vai estar revisando e vai estar ouvindo mais do que uma vez aqui o que eu vou estar falando para vocês, combinado? Então, aula 5, dando continuidade à nossa ementa, direito, Código de Defesa do Consumidor, direito do consumidor. Eu vou fazer uma introdução bem breve ao tema. Eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui para poder entender o que eu quero dizer aqui com essa história de introdução ao tema. Então, você entra no supermercado e pega um pão de forma na mão. Quem já não viu, quem já não passou por uma cena como essa, né? E daí, né, olha a embalagem em busca do percentual de gordura do produto. Eu não sei vocês, mas eu tenho a curiosidade, eu faço dieta de restrição calórica, então eu sempre olho ali a questão de qual é a composição ali de proteína, se tem muita gordura, quanto tem ali de calorias, se tem açúcar, né? Então, eu sempre olho essas questões em todos os rótulos das embalagens dos produtos que eu vou comprar. Mas você, de posse aí do pão de forma, você olha e não encontra nada. Meu Deus do céu. Tenta, então, verificar se o pão está no prazo de validade, né? Já pensou comprar um pão vencido? Só que essa informação também não está evidente. Bem-vindo, você está nos anos 1980, quando o prazo de validade e a tabela nutricional eram raridade nas embalagens de alimentos. Olha que coisa, eu trago aqui para vocês alguns rótulos, algumas campanhas publicitárias ali do início da década de 80, né? Eu era criança e a maioria desses rótulos aí eu convivi, eu pude presenciar. Não sei qual é a idade de vocês, mas hoje a geração mais nova não conheceu algumas coisas das quais eu estou indicando aí para vocês poderem fazer essa digressão, essa volta ao tempo. E aqui eu trago um recorte do jornal que está dizendo assim, ó, defesa do consumidor, código aprovado. Então, obviamente, você não vai conseguir ler ali a reportagem, mas ela está dizendo que lá em nosso código foi aprovado no dia 11 de setembro de 1990. Então, agora, infelizmente, nesse ano de pandemia, nós estaríamos comemorando 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Tinha muita coisa marcada, tinha congresso, tinha várias coisas nesse sentido, mas infelizmente, em razão aí da pandemia, não deu para fazer exatamente o que todo mundo gostaria. Nesta aula de hoje, que eu estou enumerando ela como aula 5, a gente vai estar trabalhando aquilo que eu chamo aqui nos cursos tecnólogos de módulo 1. O que seria o módulo 1? O módulo 1 a gente vai conversar sobre o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor e quais são esses direitos básicos que o código vem aqui resguardar ao consumidor. E como dizia minha velha avó, partimos aqui do começo, e onde é o começo? O começo é o artigo 1º. Fiquem tranquilos, porque a gente vai estudar o código inteiro. Nossa, professor, que chatice. Mas não, o Código de Defesa do Consumidor é uma das coisas mais interessantes que a gente tem para estar conversando, para estar estudando. Por quê? Isso aqui tem muito mais a ver com a sua vida, com o seu cotidiano, até com relação ao seu próprio curso. Isso aqui vai servir sempre para vocês. Então, é bem importante aqui você
vocês assistirem essa aula, vocês dialogarem aqui comigo, me interpelarem, perguntarem quando não estiverem entendendo, porque você precisa aqui compreender o que traz aqui, qual é o seu direito quanto consumidor. Nós vamos estudar 54 artigos, que é do artigo 1 ao artigo 54, que é a parte que trata do direito aqui ao consumidor. Tem outros artigos, mas aí já é referência a crimes aqui dentro do direito do consumidor, e a parte ali que diz respeito ao Ministério Público e outras sanções, questões administrativas, então parte ali do artigo 54 e vai para frente. Nós estudaremos 54 artigos. E começando aí do primeiro artigo, né, evidentemente que num curso tecnólogo a gente não espera que você vai estar decorando, né, os artigos, nem nada nesse formato. Mas é interessante a gente ter aí uma noção, um limiar aí de onde partir, de onde saímos, para onde vamos. Então, o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele fala assim para você, ó, o presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, e aí eu coloco em vermelho para vocês, ó, de ordem pública e interesse social. Ordem pública e interesse social. E aí eu faço a velha pergunta: o que são normas de ordem pública e interesse social? O que será que é, né? Normas públicas, de ordem pública ou de interesse social? E eu trago a resposta para você, evidentemente, ó. Ordem pública quer dizer proteger o consumidor. Interesse social, não, olha, tem uma negativa ali, ó. Não atribui às partes a possibilidade de convencionar / acordar, afastando-se desta norma. Professor, eu não entendi. Eu vou te explicar. Ordem pública quer dizer que diz respeito o quê? A todo, vai proteger todo o consumidor. Interesse social quer dizer que não é possível retirar do consumidor os direitos que o código aqui veio regular. Não entendi. Eu vou te dar um exemplo que talvez fique mais fácil para você raciocinar aqui comigo. Se você está assistindo a minha aula, quer dizer que você assinou lá um contrato de prestação de serviços educacionais, né, de graduação aí com a UniFCV. Quando você assinou esse contrato, certamente você não leu ele inteiro. Ah, por que não, professor? Eu não sei que cara tem um contrato aí de prestação de serviço da UniFCV, mas normalmente é um contrato de 2, de 3, de 4, de 5, até de mais páginas, né? E mesmo que você faça cara aí de entendido e pegue o contrato para ler de cabo a rabo, sente lá, analise e queira discutir cláusulas contratuais, a pessoa que estiver te atendendo vai dizer assim, olha, infelizmente, o nosso contrato é padrão e eu não consigo alterar as suas cláusulas. Então, quando eu estou falando que não atribui às partes a possibilidade de transacionar ou acordar, o que isso quer dizer? Quer dizer que se nesse contrato que você assinou aí com a UniFCV, se lá no meio foi inserida uma cláusula dizendo assim que se eventualmente você sofresse um dano aí, uma queda nas dependências da faculdade, essa estaria isenta de ter que te indenizar. Aí um belo dia você está andando lá pelos corredores quando as aulas voltarem, tem um piso molhado, que não tem plaquinha, que acabou de ser limpo, e você escorrega, cai e quebra a perna. E daí você fica mais de 30 dias imobilizado, com toda a questão de trabalho, aí, e a questão da faculdade, a questão na sua casa, e você entende que como você não foi avisado que o piso estava molhado, você resolve ingressar com uma ação de indenização por danos materiais e morais contra a instituição. E quando você ingressa com essa ação, né, obviamente, a instituição tem jurídico, tem advogado, que não sou eu, ela vai lá e vai apresentar a defesa dela. E nessa defesa ela vai juntar a cópia do contrato que você assinou e vai dizer assim, olha, esse aluno abriu mão aqui de qualquer indenização quando ele assinou o contrato. Pasmem, é isso mesmo. Então não é permitido tirar do consumidor direitos que o código lhes assegurem antes mesmo desses direitos acontecerem.
Mas, professor, eu caí, quebrei a perna entre equação, a instituição foi lá e me ofereceu 5 mil reais. E eu achei que estava bom, eu transacionei. Eu não estou quebrando essa regra de interesse social? Não. No caso concreto, como você entrou com a ação, é possível você abrir mão, você transacionar ali o seu direito. O que não é possível é você abrir mão de um direito antes mesmo que você seja titular desse direito. É isso que o interesse social vem dizendo. Então, eu, quando vou fazer um contrato, por exemplo, de financiamento com um banco, ou imobiliário, ou qualquer outra coisa, eu nem fico muito lendo. Como assim não fica lendo? Você está dizendo que assina sem ler? Não. Eu tomo cuidado com o prazo, com o valor, eu dou uma olhada lá se eu entendi bem como é que funciona o vencimento, as multas, como é que funciona no caso de rescisão, mas assim, num caso de um contrato de financiamento bancário, por exemplo, o banco não vai deixar você alterar cláusulas. Essas cláusulas que eu estou te dizendo são cláusulas específicas, concorda? Se você meter lá sua assinatura sem nem verificar qual é o valor que você está financiando, opa, aí você vai ter um problema, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que aquelas cláusulas padrões, aquilo que já está pronto lá no contrato, mesmo que você queira falar, olha, eu não concordo com essa cláusula, eu gostaria de assinar alguma coisa diferente disso. Não será possível, porque aquilo que a gente chama de contrato de adesão, o contrato já está pronto. Para você só lhe cabe aderir. Ah, mas eu não concordo. Então não assine, não faça financiamento, não faça compra. Simples assim. Então, ordem pública, interesse social, está aí o conceito dessas duas locuções que será de muita importância para nós. Segunda pergunta dessa quinta-feira, né? A quem se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Vou repetir a pergunta. A quem se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Apenas a pessoa física? Será? Pessoa jurídica também pode ser consumidor? Já pensou? Já passou isso pela sua cabeça? Ou ainda não havia passado isso pela sua cabeça? Né? E aí a resposta dessas minhas indagações, elas estão ali no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E o conceito de consumidor é: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço, aí vem a palavrinha mágica, como destinatário final. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Toda a nossa legislação, todo o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é voltado para produtos ou para serviços. Então, tudo que estiver aqui no Código de Defesa do Consumidor, ele vai estar fazendo referência a produtos ou a serviços. E nesse conceito aí de consumidor é toda pessoa física, como eu ou você, ou pessoa jurídica, né, as empresas, PJ, empresário individual, que adquire produtos ou serviços como destinatário final. E a pergunta que não quer calar é: o que é destinatário final, prof? Eu não coloquei, olha só como eu estou na maldade hoje na quinta-feira, eu não coloquei o conceito de destinatário final. Vamos analisar o que é destinatário final aqui para a lei, para o direito do consumidor? Destinatário final quer dizer que é aquele consumidor, ou seja, aquela pessoa física ou aquela pessoa jurídica que adquire o produto ou o serviço para o próprio uso, para o próprio consumo. Não entendi, prof, vamos explicar. Quando eu compro esse Código de Defesa do Consumidor, o meu é até 2019, até belinho, eu já vou esperar para comprar o 2021. Né? Quando eu compro ele, eu comprei ele para eu usar. O meu código está até velho, de tanto eu olhar para ele e dar aula com ele. Então, quem está usando o código? Eu estou consumindo, concorda? Então, se o código tiver qualquer problema, eu posso aqui ser chamado de consumidor. Prof, e quando que uma pessoa jurídica pode ser consumidora? Da mesma forma. A diferença, gente, é que a pessoa jurídica, como normalmente ela participa de uma atividade empresarial,
ela não pode estar se valendo de produtos ou estar se valendo aqui do direito do consumidor quando ela adquire produtos ou serviços para inserir aqui no corpo da sua cadeia produtiva. Não entendi. Vamos dar um exemplo? Vamos fazer de conta que eu tenho uma fábrica, né? Sou dono de uma fábrica de sapatos, né? De tênis. Eu fabrico sandálias, tênis, como é que chama? Sapato social. E veja bem, eu vou lá para poder produzir esse meu produto acabado, eu preciso de outras matérias-primas, outros produtos, concorda? Eu preciso do couro, preciso da linha e preciso, por exemplo, de cola. Quando eu vou lá e faço uma aquisição de um lote de cola para fazer aqui a produção dos meus sapatos, dos meus tênis, e essa cola apresenta um problema, veja, sou eu pessoa jurídica, sou eu empresa que estou consumindo essa cola, esse produto? Não sou. Esse produto, essa cola, ela vai estar sendo inserida aqui no produto que eu estou produzindo. Nosso produto que eu estou produzindo. Então, como eu não serve aqui como destinatário final, o que acontece? Nesse caso, a gente não aplicaria o direito do consumidor. Nossa, professora, então não tem lei, não tem regra num caso como esse? Tem sim, gente. A gente vai aplicar o direito civil. São duas pessoas jurídicas, né? Elas que se resolvam lá pelo direito civil, pelo direito empresarial. Vamos ver aí como é que foi o contrato entre elas. Vamos ver se realmente aí tem problema na cola. Vamos ver tudo isso. Mas não vai ser aplicado o direito do consumidor. Sabe por quê? O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele quer proteger quem? O consumidor, o mais fraco, aquele que a gente chama de vulnerável. Então, entender essa diferença aí de o que é destinatário final? Destinatário final é aquele que está consumindo o produto ou o serviço. É bem importante vocês lembrarem dessa palavrinha destinatário final, que vai fazer toda a diferença aqui na hora de você pensar, na hora de você refletir sobre o conceito aqui de consumidor. Então, repetindo mais uma vez, para que não haja dubiedade nem confusão aqui no que a gente está analisando, né? O conceito de consumidor seria pessoa física ou pessoa jurídica. É o mesmo que consumidor final, Susi, mas assim, lembrando que consumidor final sendo aquele que vai consumir. Se eu comprar esse código aqui para revender, para pôr lá no meu escritório para eu vender ele para alguém, eu não sou mais consumidor, concorda? Eu saio aqui da seara do direito do consumidor e vou para a seara do direito civil, do direito empresarial. Nossa, mas por quê? Porque esse código aqui, a gente quer proteger quem é mais vulnerável, quem tem mais deficiência aqui de proteção. Então, isso é bem importante, a gente vai usar bastante isso. E, para a gente poder mudar um pouquinho de artigo, tem o parágrafo único do artigo 2º. E olha o que está falando o parágrafo único do artigo 2º. Equipara-se, quer dizer, é a mesma coisa, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Poxa vida, que história que é essa de coletividade? Pô, nunca ouvi falar disso. Estão lembrados daquela falta d'água que teve aqui no município de Maringá em janeiro de 2016? Muitas pessoas entraram na justiça contra a Sanepar. Eu conheci pessoas que a casa delas chegou a ficar 16 dias sem água. Pasmem, né? Que complicado, 16 dias sem água, eu também acho. Depois, quer dizer, nós tivemos uma enxurrada não, teve em torno de 30 mil ações na justiça. Se você considerar que nós somos... Eu também conheci, Luana, eu tenho várias ações nesse sentido no escritório, mas infelizmente, né, essas ações estão suspensas. Então, algumas que conseguiram andar mais rápido ou que a Sanepar perdeu prazo, as pessoas receberam. As outras estão suspensas, infelizmente. Nessas ações da Sanepar, o que acontece? Quando se entrou lá com... Cada um foi tendo o direito de discutir ali a sua falta d'água, foi se aplicado o quê? Esse parágrafo único. Por quê? Foi entendido que toda aquela coletividade, daquele perímetro urbano, ou seja,
você não precisava ir lá fazer prova que faltou água na sua casa, que você ficou sem tomar banho, que a louça ficou suja. Você só precisava comprovar que você morava naquela região e que existia ali uma conta d'água da Sanepar, um vínculo a você. Então, você foi equiparado à coletividade. Todo mundo que tiver naquela localidade que faltou água tem direito a entrar com a ação. Ah, mas nem todo mundo vai entrar com a ação. É direito, que é aquilo que a gente chama aqui no curso de direito subjetivo, é direito de cada um. Cada um desse quer entrar com a ação, não quer entrar com a ação. Alguns receberam, outros não receberam, e daí é uma outra discussão que não tem nada a ver com aquilo que a gente está fazendo aqui hoje. Então, andamos, né, seguindo. Essa pergunta que eu vou fazer agora, talvez ela seja um pouco... Vocês estejam um pouco ainda inocentes ainda para poder responder ela. Mas eu vou explicar, vocês vão entender. Ó. Minha pergunta é, o juiz pode agir de ofício? Aí você vai dizer, mas eu não sei nem o que é agir de ofício, quiçá agir, né? Então, vou explicar para vocês. O agir de ofício quer dizer que assim, então vamos supor que eu pegue aqui um contrato aí da faculdade de vocês. Vamos supor que, em razão aí do Covid, vamos supor que a faculdade aumentou a sua mensalidade e você não concorda. Você resolveu entrar com uma revisão de cláusulas contratuais. E daí lá você entra com a ação na justiça e no juizado especial civil você pode, em causas de até 20 salários mínimos, então até 20 e poucos mil reais, você não precisa contratar advogado, você mesmo pode ser o seu próprio advogado. Olha que interessante. Nós só temos duas oportunidades que você não precisa de advogado. Habeas corpus e juizado especial civil em causas de até 20 salários mínimos. Digamos que você entrou lá com a ação sozinho e você pediu a revisão da cláusula, sei lá, da cláusula 2, da cláusula 3 do contrato, da cláusula 4. Só que o juiz verifica que o seu contrato também tem problema na cláusula 7, na cláusula 8 e na cláusula 9. E daí, como a gente está falando de direito do consumidor, o que ele faz? Quando ele vai dar a sentença lá do seu caso, ele fala, olha, fulano, você me pediu a revisão da cláusula 1, 2 e 3, só que você também tem direito à revisão da cláusula 8, 9 e 10. E o juiz concede tudo. Isso é agir de ofício. Não quer dizer que você está passando na rua e te chamou, vem cá, entra com a ação que eu sou juiz, eu quero revisar o seu contrato. Não, não é isso. É submetido ao juiz, né, em sendo matérias de direito do consumidor, se submetendo aqui à análise do judiciário, o judiciário pode revisar outras cláusulas que forem entendidas como necessárias. Fantástico mundo de Sofia seria isso, né? Mas você está no Brasil. Aqui no Brasil, o que acontece? Tem uma coisa chamada lobby bancário. O que é lobby bancário? Imaginem vocês se os bancos iam deixar que os consumidores pudessem entrar com ações aí, com ação na justiça, discutindo os contratos deles, e o juiz pudesse ir lá e revisar tudo que o juiz achasse certo. Estão entendendo? O que o direito bancário fez? O direito bancário foi lá e conseguiu que o STJ fizesse uma súmula. Professor, o que é súmula? Súmula é como se fosse uma recomendação. Súmula não é lei. Ela é uma recomendação, é como se fosse um conselho, né, assim, para você seguir. Então, normalmente, os juízes acatam e seguem as súmulas aí dos tribunais superiores, normalmente STF e STJ. E essa súmula aqui, a 381, ela diz o seguinte: nos contratos bancários, ou seja, naqueles contratos envolvendo instituições financeiras, é vedado, é proibido, né, troca aí a palavrinha, fica mais fácil para vocês, é proibido ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas. Vou repetir. Nos contratos bancários é vedado, ou seja, é proibido ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas, ou seja, o que você não pediu ou que seu advogado não pediu, não poderá ser revisado de ofício. Que pena, né? Estamos no Brasil. Fazer o quê? Esse é o nosso direito brasileiro. Pergunta número 5 da aula de hoje. Quem é fornecedor? A gente viu quem era consumidor. E agora estou te perguntando, quem é fornecedor?
E aí, o artigo 3º do CDC, ele traz para nós o conceito de quem é esse tal de fornecedor. Fornecedor também pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, olha, parecido com a coisa, né? Com o conceito de consumidor. Porém, ele traz aqui um rol enorme aqui de possibilidades. Ó. Esse fornecedor pode ser pessoa pública, né? De direito público, de direito privado, pode ser nacional ou pode ser estrangeiro. E ali em vermelho, olha, eu coloco várias ações que esse fornecedor pode fazer. Ele pode participar de atividades da produção, da montagem, da criação, da construção, da transformação, importação, exportação, distribuição ou até mesmo comercialização de produtos ou prestação de serviço. Nossa, prof, eu não vou lembrar de tudo isso. Não é para lembrar de tudo isso, é para você anotar que o conceito de fornecedor está lá no artigo 3º e que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica que faça todas essas atividades ali elencadas. E talvez, né, talvez não, é necessário a gente entender o que seria o conceito de produto e o que seria o conceito de serviço, já que você disse, prof, que o código inteiro está voltado para produtos ou serviços. É verdade, falei mesmo. E daí o conceito de produto ele é mais simples, ó. Produto é algo concreto ou abstrato que satisfaz as necessidades e os desejos dos consumidores. Não gostei, vamos fazer outro? Produto é uma combinação de atributos como dimensões físicas, os materiais, as funções, o desempenho, a marca, o preço e a embalagem. Nossa, também não gostei. Então vamos para o conceito da lei? Parágrafo 1º do artigo 3º. Olha o que está falando lá o parágrafo 1º do artigo 3º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Vou repetir. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Será que é importante eu anotar isso para a prova? Acho que não cai, né? É verdade, não cai. Despenca. Então anotem aí. Conceito de produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. E a 7ª pergunta da aula, né? O que é serviço? O conceito de serviço vai estar lá no parágrafo 2º. Eu trago aqui para vocês, ó. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, e agora vem uma diferenciação aqui do produto, ó. Mediante remuneração. Se eu fosse você, eu escrevia em caixa alta no seu caderno. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Então, tudo isso aí pode ser considerado serviço. É importante também pensarmos nessa segunda bolinha que está ali, ó. Gratuidade, 2 pontos. É a ideia de remuneração indireta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos alguns serviços que também são considerados serviços, ainda que você não esteja efetivamente ali fazendo o pagamento em espécie. Não entendi, professor. Estacionamento de supermercado, por exemplo. Você paga? Eles não estão aí, eles foram jantar e me deixaram aqui sozinho. Não. Não, né? A gente não paga. Então, eu não posso considerar o uso do estacionamento como uma prestação de serviço?
Se eu deixar meu carro lá e meu carro for quebrarem o vidro e roubarem alguma coisa de dentro, ou levarem o carro todo, eu tenho algum direito aí para receber alguma coisa do supermercado, por exemplo? Sim, mas vocês falaram que não era um serviço. Então, cuidado. Falei que não paga. Então, mas hoje... Indiretamente. Exatamente, mas olha só como é que é a coisa. Hoje está pacificado que essa questão da prestação de serviço pode haver uma remuneração indireta. Como assim uma remuneração indireta? Ontem choveu, né? Vamos supor que ontem tivesse chovido a noite toda, né? Que delícia, né? Desde as 18 horas tivesse chovendo. Pena que é uma fantasia, né? Se eu tivesse que ir no supermercado, tudo bem que eu moro aqui do lado da minha casa, tem um cidade canção, então eu iria a pé, com certeza. Mas se eu estivesse vindo do trabalho, de carro, né, e tivesse que passar no supermercado para comprar alguma coisa para jantar, por exemplo, como é que eu ia tomar a decisão de onde eu vou descer, qual supermercado que eu ia? Se estivesse chovendo, mesmo eu estando de carro, eu ia tomar a decisão para ir em um supermercado que tem estacionamento coberto, concorda? Eu não vou querer descer no meio da chuva. Então, vocês estão vendo como é que essa questão do estacionamento acaba sendo uma remuneração indireta? Por quê? Porque aqueles supermercados que disponibilizam um bom estacionamento coberto, com segurança, talvez seja um atrativo aí para você fazer compra. Ah, prof, eu nem ligo para isso, eu vou em qualquer mercado. Não é bem assim, não. Normalmente a gente, num sol desse que está fazendo, ninguém quer parar o carro no sol, ninguém quer parar a moto no sol, concorda? Senão, na hora que você voltar, não vai conseguir entrar, vai conseguir subir na moto. Então, o estacionamento, seja do supermercado, seja da farmácia, seja de onde for, gente, ainda que você não esteja pagando ali em espécie, é uma remuneração indireta. Então, a pessoa tem o dever de guarda, tem o dever de cuidar aí do seu veículo, e se alguma coisa acontecer com o seu veículo, eles deverão indenizar. Mesmo que esse estacionamento não tenha guarda, não tenha porta, não tenha portão, não tenha segurança, desde que esse estacionamento esteja indicado, individualizado, sendo daquele estabelecimento, o estabelecimento passa a ter responsabilidade sobre esse estacionamento. Querem ver uma coisa? Meu escritório ali na João Paulino, esquina com a São Paulo. Ali não tem mais datas vazias, mas vamos fazer de conta que do lado do prédio ali onde é meu escritório tenha uma data vazia. E eu resolva mandar alguém escrever lá, estacionamento do escritório do professor Juliano. Você veja, a data não é minha, não tem muro, não tem nada, tem terra lá. Mas eu escrevi no muro, estacionamento do escritório do professor Juliano. Você vai lá e para seu carro. E roubam seu carro. Roubam não, furtam, né? Não ter violência. Furtam seu carro de lá. Eu terei que pagar? A partir do momento que a gente consiga individualizar, ou seja, está indicado que ali é o estacionamento do escritório do professor Juliano, eu passo a ter responsabilidade sobre os bens ali deixados. Olha como é sério essa questão, hein? Muito sério, gente. E, então a gente acabou de conversar sobre o conceito de consumidor e o conceito de fornecedor, e agora a gente vai poder conversar aqui sobre alguns direitos chamados direitos básicos do consumidor. Antes de eu terminar a aula, eu quero fazer ali a resposta de algumas questões ali ao final, que eu ainda nem abri no Moodle para vocês, fiquem tranquilos. Quais são os direitos básicos do consumidor, né? Eu trago aqui uma pesquisa que ela deve estar até desatualizada, porque ela é de 2016, 2017, já tem 2 ou 3 anos, mas ela ainda serve. Olha lá o primeiro queijinho, né? Conheça os resultados da pesquisa. A primeira bolota está escrito assim, ó, conhecimentos sobre o direito do consumidor. 50% da população diz que conhece pouco. Meu Deus do céu. 18%, ou seja, quase 20% da população diz eu não conheço nada. Estão lembrados qual que é a nossa população? Quase, né? Já estamos passando aí de quase 210 milhões de brasileiros. 20%, gente, dá mais de 40 milhões de pessoas. É gente, hein? Não conhece nada. 26%, ou seja, 50, né? 50 e poucas
milhões de pessoas, diz que conhece razoavelmente bem. E apenas 6% diz que conhece bem. Olha que grave isso, hein? A segunda bolinha ali, ó. Conhece ou já ouviu falar do CDC? 28%, quase 30% não conhece. Nunca ouviu falar. Não sabe nem do que nós estamos falando. Olha que grave. E 70% diz que já ouviu falar. Agora essa engloba até vocês, hein? Quem já consultou o CDC? Que coisa, hein? 84% diz que nunca consultou o CDC. Que coisa, hein? E 16% diz que consultou. Esses são os números do Brasil. Coisa feia, hein? Meu Deus do céu, até tomar uma água. E eu sigo também, Natan. Tem que seguir lá, eu sigo o CNJ também, que traz bastante reportagem, bastante encarte que eu digo gravuras, né? Ah, Luana, parabéns, já consultou, né? Eu sou suspeito, eu consulto, sempre olho. Dou aula quase todo dia, então eu olho todos os dias o CDC. Nesse slide aí, ó, talvez você não esteja conseguindo ver direito, mas não tem importância, você vai me ouvir. Eu trago aqui alguns dos direitos chamados de direitos básicos do consumidor. O primeiro direito ali que a gente vai trazer como sendo um direito básico do consumidor é o direito à vida, direito à segurança e direito à saúde. Então, ele está escrito assim, ó, a vida do consumidor não pode estar em risco. A saúde e a segurança devem ser garantidas. Por isso, é necessário expor as informações claras sobre perigos e produtos e cuidados na utilização. Então, um dos direitos básicos do consumidor é seu direito à vida, direito à segurança e direito à saúde. Um segundo direito ali entendido como direito básico do consumidor, ó, seria o direito da liberdade de escolha. Eu, quanto consumidor, eu tenho que ter o direito de escolher o que eu quero comprar. Não é você, fornecedor, que vai me dizer o tipo de produto ou serviço que eu tenho que comprar. Eu vou comprar o que eu quiser. Então, liberdade de escolha também é um direito consumidor. Para isso, é preciso ele conhecer o que vai consumir. Também é assegurado o tratamento igual a todos, sem discriminação. Um terceiro direito ali entendido como direito básico do consumidor seria: todas as informações necessárias devem ser expostas ao consumidor, seja no rótulo ou na vitrine. Por exemplo, é obrigatório que o preço esteja junto do produto. Então, quantas vezes a gente já não viu lojas, não viu vitrines que o preço não está lá? Segundo o direito do consumidor, é um direito básico a gente ter ali o acesso à informação, o acesso ao preço. Um quarto direito ali entendido como direito básico do consumidor. Ó, o consumidor deve ser protegido contra a publicidade enganosa ou abusiva e contra as práticas abusivas, como, por exemplo, a exigência do pagamento de 10% na conta dos restaurantes. Essa questão aí das práticas abusivas e da propaganda abusiva e enganosa, eu vou deixar para discutir com vocês mais para frente, porque a gente tem artigo próprio. O artigo 37 trata o 37 e 38 da publicidade, e o 39 das práticas abusivas. Então, isso aqui a gente conversa mais para frente com profundidade. Quinto direito básico do consumidor. O contrato pode ser revisado e pode ser alterado, mesmo quando depois do contrato ter sido assinado por vocês. Então, o direito de revisão contratual é um direito entendido como um direito básico do consumidor. Sexto, o consumidor tem direito à reparação por indenização por dano material ou por dano moral. Isso é bem importante. Então, todas as vezes que o consumidor tiver problemas de ordem material ou de ordem moral, ele pode ali ingressar com a ação, ele deve ser indenizado. Então, isso aí é um sexto direito entendido como direito básico do
consumidor. Sétimo direito, entendido como direito básico do consumidor. Olha ali o que está escrito. O governo, entre parênteses, seja federal, estadual ou municipal, é obrigado, ou seja, é uma obrigação a garantir a defesa gratuita do consumidor. Isso aí é instauração de PROCONs, instalação de defesas, aí, de delegacias de defesa do consumidor, de assessorias. Aqui em Maringá a gente tem o PROCON. A nível de Brasil, a gente tem uma entidade chamada Consumidor, é uma plataforma, www.consumidor.gov.br. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a essa plataforma, é uma plataforma digital, funciona muito bem, tem o índice de solução de casos em 84%, gente, fantástico. Então, quando tiverem um problema, se não puderem ir no PROCON, e se for uma grande empresa, um banco, uma telefônica, uma administradora de cartões de crédito, você pode fazer reclamação no consumidor.gov. Se for uma empresa pequena, uma empresa local, você vai ter que ir ao PROCON. Oitavo direito, entendido como direito básico do consumidor. Quando houver caso de justiça, o consumidor não é obrigado a apresentar as provas contra o fornecedor. É dever do fornecedor trazer as provas no processo. É isso que a gente chama de inversão do ônus da prova aqui no direito do consumidor. Então, se o seu celular não funciona, parou de funcionar, a prova que você vai ter que fazer não é que por que ele parou de funcionar. A prova que você vai ter que fazer é simplesmente que ele não está funcionando. O fornecedor, o fabricante, vai ter que vir aqui e verificar e trazer as provas do porquê que esse celular deixou de funcionar. E o nono e último direito aí que a gente vai estar trabalhando hoje como direito básico do consumidor é que a prestação de serviço público deve ser de qualidade e eficiente, naqueles casos em que a prestação de serviço público seja encarada como direito do consumidor. Não é em todos os casos. Nós temos várias situações em que a gente aplica o direito administrativo. Isso aqui funciona mais ou menos como um índice. A gente vai conversar o resto de todas as nossas aulas sobre todos esses direitos aqui de forma específica. E para a gente ir embora daqui a pouco, não é agora ainda, essa aula terá 5 questões para você fazer. E eu faço questão aqui de estar conversando com vocês sobre ela. Olha lá. Questão número 1. O artigo 1º, o legislador fez constar ordem pública e interesse social. Discorra sobre os termos e a sua função na disciplina de direitos do consumidor. Veja, trocando isso aí em português comum. Coloque ali, explique para mim o que é interesse social e o que é ordem pública. É o nosso terceiro ou quarto slide lá. Ordem pública quer dizer que vai aplicar a todos os consumidores. Interesse social é que todo mundo tem interesse e que não pode ser retirado ali os seus direitos que são assegurados aqui no CDC. Se um contrato trouxer uma cláusula que retira um direito seu, essa cláusula é entendida como cláusula nula. Não é o contrato todo, e sim a cláusula nula. Depois vocês olham os slides lá com certinho. 2. Qual é o critério utilizado para que a pessoa jurídica possa ser aceita como consumidora? Ela ser destinatária final do produto ou do serviço. Vou repetir. Qual o critério utilizado para a pessoa jurídica ser aceita como consumidora? Ela ser destinatária final do produto ou do serviço. Explica a expressão, na questão 3, explica a expressão o juiz pode agir de ofício. É aquela explicação que eu dei aqui em sendo aplicada no direito do consumidor, se você fez o pedido para revisar a cláusula 1 e a 2 apenas, e o juiz verificou que a cláusula 5, 6 e 7 também tem problema, ele pode fazer a revisão para você mesmo, você não tendo pedido, desde que não seja direito bancário, contratos bancários. Lembrar? Questão 4. Diferencie produto de serviço. Produto é qualquer bem, material ou imaterial. Eu esqueci de falar uma coisa. O produto, né? Então vamos pensar numa amostra grátis. Digamos que eu fui ali no shopping, quando eu estava saindo, me deram um sachê de shampoo.
Cheguei em casa, lavei meu cabelo, meus cabelos caíram. Posso entrar com ação contra o fabricante? Eu não paguei, é uma amostra grátis. Posso, sabe por quê? No conceito de produto não está escrito que tem que ser mediante remuneração. O produto eu posso ganhar. O serviço que eu não posso ganhar, a prestação de serviço tem que ser remunerada. O serviço é qualquer uma daquelas atividades lá que a gente colocou, sendo realizada mediante remuneração. E a questão número 5 para a gente ir embora, né? Hoje tem debate aí na Band aí dos candidatos a prefeito da cidade, né? O pessoal está doido para ver o que o povo vai falar, 8h30. Questão 5. Apresente 3 direitos considerados direitos básicos pelo artigo 6º. O artigo 6º é o artigo que traz os direitos básicos do consumidor. Sei lá, você pode, eu falei 9, você pode pôr direito à vida, segurança, saúde, direito à informação, direito à publicidade não enganosa, não abusiva, direito à prestação de serviço público adequado. O que mais eu posso pôr? Direito a ter lá aos órgãos municipais, estaduais, federais trazerem aqui a proteção do direito do consumidor. Pode elencar qualquer um deles, gente. Eu quero apenas 3. Combinado até aqui? Eu vou abrir, eu ainda nem abri essas questões lá para vocês entregarem. Fiquem tranquilos. Se estamos todos combinados, né? Essa primeira aula é mais tranquila. Deem uma olhadinha lá na outra que eu postei para vocês como sendo aula de apoio. Terça-feira é recesso. Então, eu já até ia postar alguma coisa, mas eu não vou postar porque é recesso acadêmico. Então, vocês estão tranquilos. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau, tudo de bom. Boa noite, verdade.